Em Manaus, Pazuello fala sobre vacinação contra a Covid-19. Presidente da Câmara deve cumprir a Constituição, diz Temer. Democratas apresentam pedido de impeachment contra Trump. Em Manaus, Pazuello fala sobre vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o programa de vacinação contra a Covid-19 a ser implementado pelo governo pode priorizar a aplicação da primeira dose no maior número possível de pessoas antes que se inicie a aplicação de uma segunda dose. Segundo o ministro, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, cuja produção será feita pela Fiocruz no Brasil, possui eficácia de 71% com a aplicação da primeira dose. As declarações foram dadas em Manaus, onde o ministro se reuniu com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para discutir medidas de enfrentamento à pandemia diante do avanço da doença no Amazonas. Na média dos últimos 14 dias, houve alta de 72% nas contaminações e 80% nas mortes, segundo os dados do governo estadual. Em todo o Amazonas, tanto a rede pública como a privada encontram-se com mais de 90% dos leitos ocupados, sejam normais ou de UTI. O ministro não deu data específica, mas disse que os brasileiros estarão sendo vacinados 3 a 4 dias após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa de qualquer vacina. Ele convocou prefeitos a deixarem salas de imunização e depósitos refrigerados prontos para serem acionados logo após a aprovação de um imunizante. Pazuello acrescentou ainda que cada estado precisa ter um plano de imunização próprio preparado devido às peculiaridades logísticas locais. O ministro voltou a apresentar números segundo os quais o Ministério da Saúde possui contratada a compra de ao menos 350 milhões de doses da vacina até o fim do ano. Neste total, o Ministério contabiliza cerca de 210 milhões de doses da AstraZeneca Oxford e 100 milhões de doses da Coronavac, os dois imunizantes que devem ser produzidos no Brasil pela Fiocruz e Butantan, respectivamente. O Ministério também negocia a compra de outras vacinas, como a Sputnik V, de origem russa, as vacinas norte-americanas da Pfizer e da Moderna e a vacina Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson. Presidente da Câmara deve cumprir a Constituição, diz Temer. O ex-presidente Michel Temer, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, disse defender o diálogo entre os poderes e criticou a formatação da disputa para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, entre um candidato para o governo e outro não. O presidente da Câmara não pode ser de situação ou de oposição. Ele tem que cumprir os deveres que a Constituição dá aos deputados, disse Temer em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo o ex-presidente, esta espécie de enquadramento da disputa entre um candidato de situação e outro de oposição aflige os cidadãos. Temer defendeu que a discussão seja feita da porta para dentro do Congresso, diferentemente do que se alardeia muito hoje, de que se um candidato for eleito, será inteiramente a favor do governo e o outro se eleito vai ser contra. Isso não pode acontecer, avaliou. O ex-presidente disse também ver como um fenômeno democrático o apoio do PT ao candidato do MDB à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi. O apoio foi alvo de discussão dentro do Partido dos Trabalhadores por conta do apoio de Rossi ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Temer disse também estar percebendo uma certa mudança de atitude sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Segundo o ex-presidente, há a sensação de que é impossível continuar naquilo que vinha no ano passado e a recusa de parte da população em receber a vacina deve arrefecer nos próximos dias. Democratas apresentam pedido de impeachment contra Trump. Representantes do Partido Democrata apresentaram nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump, no qual o acusam de incitar uma insurreição que culminou na última quarta-feira com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. O pedido argumenta que o discurso feito por Trump a seus apoiadores pouco antes da invasão teria incentivado as ações violentas contra os representantes do poder legislativo dos Estados Unidos. Mais cedo, os republicanos da Câmara dos Deputados rejeitaram uma resolução pedindo que o vice-presidente Mike Pence acionasse a 25ª emenda da Constituição americana, afastando Trump da presidência. Como houve objeção, a recomendação será reavaliada amanhã, com a presença de todo o plenário. A decisão para seguir
seguir com os procedimentos previstos na 25ª emenda, não é tomada pelo Legislativo. Ela precisa ser acionada por Pence, com apoio da maioria dos membros do gabinete presidencial. Menos de 10 dias para deixar o cargo, o julgamento do processo de impeachment contra Donald Trump, caso aprovado pelo Congresso, poderia acontecer apenas depois que ele não fosse mais presidente. Mas não há consenso entre especialistas. Se condenado, Trump perderia os benefícios concedidos a ex-presidentes e os senadores poderiam votar para que ele perdesse de forma permanente seus direitos políticos. Nenhum presidente americano sofreu um processo de impeachment depois de deixar o cargo. Segundo a emissora americana NBC, juristas se dividem sobre o impeachment após o fim do mandato. Um grupo diz que isso é inconstitucional, outro que seria permitido se passasse pela Câmara antes dele deixar o cargo, e um terceiro grupo defende que o impeachment é permitido a qualquer momento. Esse é o segundo pedido de impeachment contra Trump feito pelos democratas da Câmara, que acusaram o presidente em dezembro de 2019 por pressionar a Ucrânia a investigar Biden. À época, o pedido foi aprovado com a maioria da Câmara, mas não foi para frente porque o Senado, controlado pelos republicanos, votou contra. É possível que o mesmo aconteça agora, porque o Senado segue controlado pelos republicanos, que, segundo especialistas ouvidos pela agência Reuters, não devem aceitar as acusações até o último dia do atual mandato, em 19 de janeiro. No entanto, a partir de 20 de janeiro, uma nova formação do Congresso entregou a maioria das duas câmaras nas mãos dos democratas. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.